a importância da federação, né? Ela iniciou várias ações, tanto na capital como no interior, e talvez essa projeção da federação gerou todo esse interesse na instituição, né? Agora, o argumento da projeção nos últimos 3 anos na sua gestão, como é que se justifica? Porque foram os anos de maior crise no cenário, tanto nacional quanto aqui no estado do Acre. Eu me lembro que os anos assim, em que a Federação da Indústria foi mais dinâmico, foi mais, digamos assim, progressista, já que está me faltando uma palavra aqui, foi na direção do João Salomão, que ali a economia estava, e depois do Carlos Sassai, né? Isso. Mas, enfim, o que justifica essa projeção nos últimos 3 anos se o cenário era completamente adverso da economia? Exatamente, né? Os estudiosos já dizem que é na adversidade que se cresce, né? Então você tem muito mais necessidade de uma instituição forte e profissionalizada. Sobretudo, eu destaco que a nossa aproximação do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, foi muito mais presente. Nós estivemos atuando mais, estudando muito mais, nós estivemos muito mais próximo do empresário, fazendo um diálogo mais direto, e nós partimos daquele princípio de que a nossa federação, até a nossa chegada, era vista como um ambiente muito elitizado. E foi essa a proposta que a gente fez. Destacamos a atuação dos presidentes do sindicato, as ações dos sindicais, buscamos aumentar essa base sindical e nesse caminho, nessa esteira, a gente levava as ações da federação e também aproximava. Eu acho que aquela ideia de levar as ações da Federação da Indústria para o interior, aquilo ali é algo que precisaria ser fortalecido. Não sei quanto é que aquela interiorização custa, mas de qualquer forma é algo que nessa sua segunda gestão poderia ser priorizado. Eu tenho aqui uma pergunta do André de Assis Brasil, ele é vice-presidente da Associação Comercial de lá. Ele fala: boa tarde, Itaam, pergunta ao senhor Adriano, eu gostaria de saber como será a gestão na qual se inicia agora em relação aos municípios, e em específico voltado a Assis Brasil, uma vez que com a crise estamos no comércio muito debilitado. Enfim, ele pegou o gancho aqui em relação a essa presença da Federação das Indústrias no interior. Bom, respondendo diretamente, nós temos algumas dificuldades com relação à representatividade no interior. O que nós fizemos? Nós, exatamente em função dessas discussões, inclusive em Assis Brasil, nós tivemos colhendo muitos dados lá, nós temos todo tipo de dificuldade, mas nós estamos vendo em Assis Brasil, como outros municípios fronteiriços, um grande potencial de você alavancar as atividades comerciais naquele município. Basta a gente ter propostas de planejamentos e, lógico, adesões às políticas públicas, tanto do município como do governo estadual e federal. Vai desde a infraestrutura até, obviamente, as questões tecnológicas que têm a ver com o sinal de internet, que estão todos dentro do nosso planejamento para os próximos 4 anos. Não, e também isso aí é reflexo da fragilidade, quão frágil é a indústria no interior, né? Muito concentrada aqui na região do Alto. Exatamente. O que nós fizemos nesses últimos 3 anos e meio aí à frente? Nós fizemos um levantamento que nunca existiu de forma muito precisa e atualizada das atividades industriais do Estado. Então, hoje a Federação pode dizer que nós temos um banco de dados, sabemos quem são, quantos são e qual o tamanho que essas indústrias estão dentro do Estado do Acre, para a gente poder ganhar massa no nosso discurso de representatividade. Então, olhando para um município como Assis Brasil, nós vimos que foi feito todo um trabalho para potencializar aquele município, mas uma das primeiras coisas que nós levantamos lá, quando estivemos lá com o prefeito Zum e com presença do Petecão e de outros senadores também, deputados estaduais também, que a gente sempre levou nas nossas caravanas de discussões esse tipo de liderança, nós vimos que o município ficou abaixo daquele corte que fizeram para fazer a internacionalização do Estado. Então, quando você faz isso, faltou planejamento de que incluísse aquela cidade dentro da rota de transferência de toda a circulação de mercadoria. Então você vê que aquilo é uma coisa simples de resolver, hoje mais complexa. Se as discussões de investimento para efeito de economia mais pujante no município daquele tivesse sido travada, com instituições como a Federação do Comércio, da Indústria, da Agricultura, as instituições de associações comerciais, mais dialogado, né? Exatamente. Nós teríamos intervido lá para dizer o seguinte: não tem lógica você deixar a cidade numa condição à margem de todo o progresso que vai passar aqui.
E aí, então, os governos estaduais e municipais teriam que estar unidos para dar condições para aquela estrutura alfandegária lá também ser uma coisa que trouxesse segurança para esse trânsito ali. Então, são questões muito fáceis de resolver, mas agora nós temos que fazer de maneira correta, discutindo com a população, porque tem coisas que aconteceram no meio do caminho que precisam ser revistas. Você falou a respeito da participação de políticos nessas discussões envolvendo a indústria. No que se refere às eleições da FIAC, que eu, sinceramente, desde que tenho acompanhado com alguma regularidade as ações da federação, não me lembro de um processo eleitoral tão polêmico. Qual a dificuldade de se admitir que aquela eleição foi sim uma eleição politizada? Foi uma eleição que tinha lados definidos. Eu tenho acompanhado a tua participação nas redes sociais, você se esforçando para dizer que não é assim, que as pessoas querem politizar tudo e isso é ruim. Ontem, o articulador político do governo do Estado, o ex-prefeito Wagner Salles, deu declarações, colocando panos quentes na situação, já querendo virar a página mesmo, né, dizendo, olha, vamos parar com isso, a federação é maior que isso, o governo... Mas ele admite, né? Você vê, ele, lá na declaração dele, ele admite, não, o governo tinha simpatia pela candidatura do Salomão, mas o grupo escolheu o José Adriano e é com ele que nós vamos trabalhar. O recado foi esse. Pois é, tá. Isso, ainda bem que você trouxe isso aí. Eu também estou acompanhando, né? Faz parte do processo, a gente está ouvindo todos os lados. O assessor do Juruá foi muito lúcido, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo que a gente espera dos nossos representantes, né? E elogiável a parte em que ele se refere de que simpatia de governo tem que existir e deve existir, isso é uma coisa muito natural. Agora, isso é um eufemismo, né, Adriano? A simpatia do governo, eu posso entender isso de várias formas, né? Porque as articulações aconteceram. Olha, as articulações aconteceram, sim, né? Não dá para se negar por tudo que a gente viu na mídia aí. Da nossa parte, não houve. Eu posso garantir para você que quando se diz que a gente partidarizou a federação, porque politizado todos nós somos, né? Mas se partidarizou foi pelo fato de eu ter saído candidato pelo PDT, né? E fiz questão, inclusive, de me licenciar para que não houvesse essa relação direta de dizer que eu estava me utilizando do cargo. Enfim, eu cumpri toda a legislação, mas eu tomei uma posição, né? Eu estava num partido do PDT, ainda sou filiado ao PDT, contribuí para a eleição de colegas nossos e eu não me arrependo do que fiz, até porque é um livre-arbítrio, né? A democracia permite isso. Mas nada de dizer que eu voltei para a federação para tomar atitudes revanchistas contra o governo eleito. Pelo contrário. O que seria até muito irônico, porque como é que um empresário no Acre vai estabelecer uma trincheira com um gabinete civil? É complicado. Você imagina, inclusive, que o papel das federações e todas as instituições, elas têm que respeitarem a autoridade. Foi isso que nós sempre fizemos. Inclusive, nós sempre, desde o primeiro dia, nós recebemos todos os lideranças políticas na federação, você pode concordar comigo, sem nenhum tipo de cerceamento de direito a falar ou se apresentar, ou locar qualquer espaço, porque lá não pertence a um presidente. Lá pertence à sociedade, sobretudo ao industriário. Isso favorece a gente no diálogo institucional. É o que a gente pretende fazer e continuar fazendo. Essa situação de que foi partidarizada lá... Você acha que é uma consequência da eleição do Sebrae? Não, eu diria que o seguinte, é mais uma questão de pessoas interessadas em estar próximo do governo eleito, como um assessor dessas relações representando empresários que se vê prejudicado se não tiver por trás uma instituição. Né? Então, utilizando a estrutura da FIAC para poder se promover. Dizendo que a gente poderia estar usando para prejudicá-lo, para criar problema para o próximo governo, o que não é verdade. Nós temos, inclusive, um braço muito forte criado por essa gestão, que chama-se o Fórum de Desenvolvimento, em que participam lá inúmeras instituições, inclusive o governo do Estado. Nós temos um observatório econômico que nos traz subsídios suficientes para que você possa reorganizar a economia sob bases muito sólidas de estudos feitos com o auxílio do Sebrae.
e está à disposição de todos os governos. Quando eu falo isso, eu não estou falando só do governo do estado, mas de todos os municípios. E é essa a intenção. Nós precisamos rever todas as políticas públicas, e isso não quer dizer que a gente compactua com o que foi feito nos governos anteriores, não. Pelo contrário, nós precisamos fazer a crítica disso, mas temos que ser bastante responsável nessa crítica. Então, por isso, os estudos que a gente tem trabalhado lá. João Paulo, para terminar a nossa conversa, que lições você tira desse processo eleitoral da FIAC? O que te ensinou? Olha, eu acho que nesse processo, apesar de todo o acirramento, né, toda a disputa que houve, eu acho que a Federação da Indústria saiu fortalecida. Ela tomou... Não ficou nenhuma feridinha, não? Não, eu acho que essa questão de ferida fica no início, isso aí se resolve, né? Nós, todos os 10 presidentes de sindicatos, somos colegas, convivemos muito durante todos esses anos. Pouca gente, né? São 10 pessoas. E com certeza vai ser resolvida essa questão, até porque nossa federação é pequena, são só 10 sindicatos representando, e a gente vai juntar todo mundo de volta, porque a gente precisa ter essa unidade. Quem vai dar esse tom, certamente, é o governo do estado, com obras, com ações que possam movimentar o setor de vocês. Né? Com certeza. Queria agradecer, João Paulo, queria agradecer a presença de vocês também aqui, Zé Adriano, e contar com mais novidades a respeito do setor industrial. Espero que a interiorização seja fortalecida, né? Eu acho que isso aí é que... Bom, então, isso nós temos um recado importante. Nós temos uma atividade já programada agora para Sena Madureira, né? É um município importante que está aí uma gestão... Para quando? Agora para o primeiro semestre de 2019. Então, no próximo dia nós já estaremos lá combinando com a administração municipal. Muito obrigado mais uma vez pela participação no Gazeta Entrevista. Nós voltamos já já. Até lá.